Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da Comunidade da Vila, onde os pastores se reúnem em volta de um texto ou de um documento, uma carta, e a gente traz aqui para essa mesa tudo que a gente já estudou, que a gente lembra do texto para preparar o alimento que a gente serve aos domingos. Se você está nos assistindo, é porque a nossa nova série Deles para Nós, o Espírito das Cartas, já começou, e é uma série onde a gente vai caminhar ao longo de um semestre nas essências, no espírito de cada carta do Novo Testamento, tá? Não serão talvez todas, mas serão a grande maioria. E vou começar apresentando a minha banca pelo Simval. Vamos ver se... Ixi, sempre tem notícias tristes, histórias tristes. Tudo bem, Simval? Tudo bem, tudo bem. Qual foi seu primeiro contato com a morte? Também, né, cara? Olha a pergunta. Olha que pergunta. Ele queria uma história feliz. Ele é. Ele queria que fosse uma história Quer valer que no fundo vai ser rápido e sempre com uma piadinha? Eu não sei se tem piada. Ah, é? Não sei, pode ser que demore aqui. Foi na... O contato com a morte, a gente tem, mas que a gente fica presente pro assunto, assim, de um jeito que provoca a gente, né? Pode ser de um animalzinho também, pode ser de... Bom, não foi um animalzinho, né? Mas eu me lembro bem do meu avô. Ele domava cavalo, mula. E em alguns momentos ele fazia isso pros vizinhos lá, do sítio lá dele. E eu me lembro bem do dia, como ele estava feliz que eles tinham comprado uma égua tal lá, de uma raça que eles gostaram. E eu lembro que meus tios e meu avô se juntaram para comprar. Então, provavelmente colocaram as economias dele nisso. E aí, num acidente, essa égua caiu e ela estava para ter um filhote, ela caiu e esse acidente fez ela perder o filhote e depois, de um tempo, não sarou desse ferimento e ela morreu. Eu me lembro como era, e eu não sentindo de longe, morando na cidade, ouvindo as histórias. Eram 10 quilômetros da nossa casa na cidade, do sítio onde eles viviam. Então a gente ficava ouvindo essa história, né? E eu me lembro como isso abalou meus tios e meu avô naquele tempo, porque era sabe, toda vez que a gente chegava na casa deles, eu ia pro sítio, era sempre motivo de alegria, todo mundo, casa feliz, todo mundo dando risada, mas aqueles dias ali marca essa... É uma essa época história, mãe de pet, pai de pet, mas isso, era uma época que os animais, principalmente na fazenda, depois dos filhos, são uma coisa muito... Foi um esforço e eles... Me lembro deles falarem, né? Ou era o assunto ali, né? Se tivesse aqui, o potrinho tinha nascido, já devia estar com 3 meses. Então, vinha e voltava nesse assunto sempre. Eu me lembro dessa, né? Lógico, depois aí tive um amigo um pouco mais velho que eu que faleceu na igreja, que também aí era outro sentimento, mas falar que a morte, compreender a morte, a falta pela morte, o primeiro momento foi de um animal, foi de um cavalo, de uma égua. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo jóia. Você lembra de quando foi a primeira vez que você percebeu essa pessoa ou esse animal não vou ter mais aqui? Eu sempre fui uma pessoa muito à frente do meu tempo, né? Então, eu com 7, 8 anos... Eu perdi esse poder. Eu não sei se isso é um humor ou não. Não, eu não sei porquê. Eu com 7, 8 anos, me caiu uma ficha, ou eu comecei a ter uma preocupação, né, criança, com como seria quando os meus pais morressem. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe, eu fiquei num tempo mais triste, assim, eu lembro que eu estava triste. E aí a minha mãe chegou para mim e me perguntou: Paulo, por que você está triste e tal? Eu falei: mãe, eu estou muito preocupado, como que eu vou fazer, como que eu vou sobreviver quando você e meu pai morrerem. Então ali, provavelmente, eu tive contato com a questão da finitude, e eu não lembro exatamente como, mas aquilo começou a me preocupar muito. Então não foi uma experiência de ver a morte, mas foi uma consciência. Isso foi um primeiro momento assim da minha vida que eu me lembro dessa consciência da finitude e que isso me causou uma preocupação, né, com 7, 8 anos. Acho que não seria tão normal. Você é um cara tão especial, né? Nesse podcast, você tem direito a 2 perguntas. A minha segunda pergunta é: você acha que aí nasceu um poeta?
Você acha que o poeta Paulo tem uma certa ligação com a finitude? Ah, com certeza, né? Com os sofrimentos, com as dores, com as limitações. Eu não sei se nasceu aí, acho que não, mas aí talvez fosse um sinal já de alguma sensibilidade, alguma coisa relacionada a isso, né? As reflexões que a vida vai nos trazendo. E recentemente eu tive um contato mais objetivo e direto com a perda da minha avó, acho que tem uns 2 anos. Isso foi muito marcante assim para mim. Ainda hoje, e me fez mais uma vez, né, pensar sobre isso, sobre o tempo da gente, que é um tempo, né, limitado e tudo mais. Steve, tudo bem, Steve? Tudo certo. E aí, esse tema? Como é que você, um britânico ali, em plena... A morte nas chega ruas até de na Oxford, Inglaterra, tá? você correndo e percebeu a morte existe, está presente. Com quase a mesma idade do seu exemplo, Paulo, quando eu tinha 6 ou 7 anos. O meu pai, ele tinha um amigo que jogava ping-pong comigo. Eu achava ele muito legal, esse amigo. E eu me lembro que um dia eu acordei e meus pais estavam muito tristes. Acho que foi a primeira vez, talvez, que eu percebi, nossa, os meus pais estão muito tristes. Aí eles contaram para mim, olha, o tio Justin, ele teve um acidente no carro, ele morreu. Ontem à noite, né? Caramba. E eu acho que eu não entendi. Aí os meus pais começaram a falar comigo sobre a fé, né? Tipo, a gente vai ver ele de novo. Ele é cristão e tal. E eu lembro muito bem dessa conversa com os meus pais. Foi algo muito marcante para mim. E eu lembro de sentir também a perda, porque não tinha... Eu jogava com ele, né? Uhum. Eu pensei, mas... com quem eu vou jogar agora? Tipo, não tem mais ninguém. Aí foi uma experiência marcante para mim. Fontana, quando é que foi uma pessoa tão prodígia como você, que é verdade, não estou zoando, alguém que aprendeu a ler tão rápido e coisas, como é que foi encarar esse aprendizado que não é tão nos livros e mais na alma? Cara... A pergunta foi boa, não foi? Então, esse fecho porque daí... você foi nisso, eu vou mudar o que eu falaria. Porque a minha Ainda experiência bem, Marcos, então, primeira com a morte, ela é bastante comum das pessoas da minha geração. Que foi É o Ayrton 1º de maio de 1994. Caramba. Eu acho que assim, a primeira muito perceptível pra mim. Agora... Saquei, ó. Agora, como você fez essa pergunta, cara... Eu acho que as minhas experiências com a morte como marcos de reflexão, elas aconteceram no começo da infância com guerra Irã-Iraque e depois, mais tarde, na década de 90, com os conflitos na Península Balcânica, ali, Bósnia, Sérvia. Para mim, como criança, vendo aquilo na TV... O que batia muito pra mim é porque às vezes a TV mostrava criança chorando. E essa relação com a criança chorando e entendendo que aquilo era uma dor de perda, eu acho que foram as primeiras vezes que eu comecei a imaginar, cara, e se fossem os meus pais? Sabe? Eu não sei se isso veio pela primeira vez... quando eu tinha 6, 7 anos. Era uma dor um pouco distante. Agora, no conflito Kosovo, a Bósnia e Herzegovina, Sérvia, nesse conflito, Slobodan Milosevic, nesse, para mim, eu lembro de ter a sensação muito à flor da pele, que eu já era um pouquinho mais velho. E era isso, ver aquelas crianças na televisão me fez ter essa coisa de tipo, cara, e se fossem os meus pais? Né? Quando Ayrton Senna morre, coisa de criança, né? Por algum motivo, quando eu era criança, eu preferia o Nelson Piquet. Quando eu era criança. Não é um bom motivo. Não. Ninguém preferia o Nelson Piquet. Coisa de criança que quer ser diferente, Quando veio a do Senna, eu acho que o espaço de reflexão de dor pra mim ali foi de novo quando eu soube da notícia da morte. Não me impactou tanto. Quando eu vi os familiares chorando, ali me pegou. Não, e o fato do Senna, eu acho que foi o primeiro luto
coletivo nacional brasileiro. De uma geração. Talvez o que foi pro americano a morte do presidente lá baleado. Eles tiveram muitos. Mas Você eu tá tô falando do Kennedy. Eu tô falando do Kennedy, que é o mais famoso ali, que foi televisionado. Sim. Então, eu acho que um luto coletivo tem que ser uma morte. Tem que ser, não, mas se a morte é televisionada, o negócio ganha uma comoção. E o do Ayrton Senna foi. Está todo mundo assistindo. E aí foi uma parada que todo mundo ali, pelo menos, viu uma coisa nova. Foi difícil do Ari Veloso pregar esse dia. Eu era meu do Batista pai não do Muro. conseguiu pregar. Ele fala também, por que eu fui assistir? Eu não consegui pregar. Então, assim, e todo mundo, assim como o 11 de setembro, a gente sabe onde estávamos. Quem tem um pouco de idade sabe aonde o local que estava. Eu estava na casa de alguém, porque a gente viajava muito com meu pai para pregar. Meu pai pregava, né? Eu era menino. E o Ilhão, uma pessoa que a gente gosta, que planta a igreja, estava lá. Ele era seminarista. E eu lembro de ver o Ilhão, meu pai, a gente sentado antes de ir para a igreja. E o Ayrton Senna, o acidente do Ayrton Senna, não tinha falado, a gente não tinha descoberto que ele tinha morrido, mas sabe que era muito grave. E aí a gente, no caminho da igreja, era um domingo. Isso. A gente vai, sabe? Mas é algo. A minha mãe fala uma frase difícil, que, só para trazer também, eles dizem assim que minha mãe fala o seguinte, quando perdeu a mãe dela, que quando morrem os pais nosso processo de morte começou. É uma coisa, acabou a referência para o alto, só tem para baixo, assim, só tem. E eu sinto, no caso da minha mãe, que praticamente foi como adulto eu entendi a morte um pouco mais que eu vou entender quando eles morrerem, assim. Eu falei, caramba, isso é muito forte, muito né? Forte. Assim, mexe com todas as estruturas. E eu acho que esse é o tema principal da carta que a gente decidiu pegar. E como lidamos com a morte diante de uma nova mensagem de Jesus? E o que isso interfere na nossa vida diante da morte que já foi? Por que eu não soube antes? Eu não soube lidar com a morte quando foi, e agora como é que eu lido com essa mensagem de Jesus? O que isso tem a ver com os que estão morrendo, mas os que morreram já? Então são algumas, eu acho que essa matriz, essa pergunta tão basilar nossa, que todos nós, uma hora temos que encarar o tema morte, e vamos encarar de formas diferentes, ela traz essa carta tem. A gente escolheu 1 Tessalonicenses. Foi por ordem de ordem cronológica cronológica? De redação, Ok. Quer falar? Então, na verdade, assim, a nossa série ela vai seguir uma sugestão de ordem cronológica da redação das cartas paulinas. A gente não sabe exatamente a ordem em que as cartas paulinas foram escritas, mas a gente tem uma noção. E nessa noção, esse comecinho é uma disputa entre Tessalonicenses e Gálatas. A primeira epístola é aos Gálatas ou a primeira epístola é primeiro aos Tessalonicenses. Arbitrariamente, a gente vai com as duas de Tessalonicenses e Gálatas na sequência. Ok. E assim, eu quero que no nosso podcast a gente siga a ordem da metodologia Bíblia 3C, onde a gente trabalha um pouco o contexto, não precisa estar amarrado a isso, mas é um bom jeito da gente ir guiando. Contexto, principalmente com cartas, fica um pouquinho mais fácil, que a carta ela é muito mais situacional, né? Ela tem muito mais a ver com a situação que gerou o apóstolo a escrever essa carta. Depois a gente vai para o conteúdo e a gente vai, como a gente já falou na introdução dessa série, a gente vai pegar a essência da carta. Em vez de picotar, a gente vai pegar... Lógico que a carta tem muitas aterrissagens que a gente pode fazer ao longo do tempo, mas... Principalmente as mais longas. Né? A gente precisa entender também que a carta tem um propósito. Pelo menos um propósito principal. Que fica mais ou menos claro em uma das perícopes ali. Aí uma hora ele vai revelar, e aí a gente tá pegando, baseado em muitos estudiosos, pegando... o que a gente vai chamar de versículos chaves, vamos dizer assim, o coração ali, ou que a gente vai chamar de o espírito da carta. Isso aqui é o espírito da carta e que está sendo conduzido, que no caso aqui a gente já deu o spoiler, que a gente sempre faz nas perguntas, tem a ver com morte e ressurreição. E a gente acaba com a conexão
que a gente acha que pode ter com o Antigo Testamento, que Paulo às vezes vai usar as conexões com o Antigo Testamento, seja ela citação, alusão ou eco, para tomar base suas ideias, né? E a conexão com Cristo, que eu acho que também é importante e a gente pode trabalhar um pouco nisso também. Começando um pouco de contexto. Eu vou com Fontana e aí a gente pode ir complementando. Fontana, tem um livro muito bom sobre Paulo, né? Alguns, né? Do N.T. Wright sobre Paulo, que eu acho que é uma boa ali para a gente pegar isso aqui que acontece, assim. Essa introdução acho que é importante, principalmente nesse primeiro episódio, de forma reduzida. Jesus morre, ressurge, ressurreição depois de 3 dias, fica 40 dias com os apóstolos, ensinando, comendo com eles e mandando eles esperarem o Espírito que ia descer. O Espírito desce sobre os apóstolos em Jerusalém. Ali eles começam, através do Espírito Santo, uma missão, né? A grande comissão, de forma muito mais clara. Vão batizando e Deus vai usando. A maioria dos apóstolos decidem ficar na capital, na igreja, na base ali, como se fosse uma base, vamos dizer, hoje seria uma igreja, é anacrônico, mas uma catedral ali, a base da igreja. E aí e Deus vai, o Espírito Santo, né? Atos vai mostrar muito isso. O Espírito Santo vai mostrar o agir ali por outros novos protagonistas sobre o derramado do Espírito. E aí, eu vou fazer essa introdução até Paulo, daí você continua, tá? Aí você vai ver o que a gente chama de diáconos, né? Os 7 de fala grega, começando ali, você tem Estevão, que vai ser o mártir, você vai ter Filipe, que vai fazer um ministério em Samaria, e eles vão receber o Espírito Santo, depois ele chama os discípulos para poder ir ali, né, e batizá-los, ver que aquilo é de verdade, e aí você vai cumprindo o que Jesus falou, que é começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas estamos ali e aí tem um personagem que surge, com um pequeno spoiler no começo de Atos, que é Paulo. E aí, que é Saulo, que é alguém importante que a gente não tem muita referência, mas a gente sabe que todo aquele texto que fala que aos pés de Saulo se deixavam a capa, aquilo, Lucas está querendo dizer alguma coisa sobre essa pessoa que a gente não entende bem. Alguns dizem que ele era o procurador, vamos dizer assim, do Sinédrio, que poderia autorizar. Outros vão dizer outras coisas ali, mas tá assim, mostra que Lucas está dizendo, esse cara é importante na história, a gente vai puxar daqui a pouco, mas guarda aí que ele fez parte do primeiro ato de morte e perseguição. Aí pula, você fica um pouco com Pedro, e aí volta para esse Saulo, que é um perseguidor que tem a conversão. A gente tem um podcast muito legal sobre a conversão de Saulo. Eu acho que está na última temporada. Não sei quando é que foi que a gente falou sobre Saulo. Teve um... Atos, né? Pode procurar na Cozinha da Mensagem, Saulo, que você vai achar. E aí, a gente tem Paulo recebendo um chamado e sendo batizado e recebendo a visão. Ele foi batizado por quem mesmo? Me ajudem aí, lá em Atos. Quem que Deus manda ir lá? É Barnabé que vai buscá-lo para Não, ele voltar isso. pra mas Não, é o um pouco cego. antes. quando ele Esqueci. tava Quando ele estava cego... Hã? Quem? Ananias. Ananias ora por ele e ele vai. Ananias. E aí é o episódio que a gente não tem informação, que o N.T. Wright vai remontar pelos estudiosos, que é assim, o que acontece dali até Atos 17, que é o que a gente vai ler sobre o episódio de 1 Tessalonicenses, que acontece ali, que Atos vai chamar o lugar de Tessalônica de... Qual que é o nome da região ali que Atos vai chamar? Anfípolis e Apolônia. Eles vão chamar... Tem um outro nome que é da região ali, que a gente chama das igrejas... Macedônia. Exatamente. Mas eu queria perguntar um pouco sobre isso para você, ô Fontana, nos escritos que você leu. O que acontece nesse episódio da conversão? Dizem que é uns quantos anos? Uns 10 anos, por aí, né? O que acontece aí? Ou não é muito relevante essa parte? Não, na verdade a gente não sabe o que acontece. A verdade é essa. Tem muita gente que gosta de especular
o que acontece e gosta de especular baseado no relato autobiográfico de Paulo, que ele dá algumas dicas em Gálatas, né? Em Gálatas tem ali algumas dicas. Ele vai para a Arábia. O que ele foi fazer na Arábia a gente não sabe ao certo. O texto de Gálatas parece indicar que ele inicia ali na Arábia já um ministério de pregação. Tem a ver com Monte Sinai? Arábia? Talvez. Tem gente que fala coisas assim, né? Cara, quase como simbólico. Sabe o que acontece? Não, assim, pode jogar bem a real sobre esse período. Sim. A literatura do século XVIII, XIX, início do século XX, secundária, a respeito de Paulo sobre esse período específico, ela é extremamente criativa. E tudo que é meio criativo... É pouco histórico. Além de ser pouco histórico, é sedutor. Então a galera gosta. Eu gosto. Se populariza. Eu adoro. Adoro um cara Agora, assim... Mas se passou pelo N.T. Wright, eu não lembro se ele falou não, mas ele deixou, ele deve ter citado. Mas assim... O que a gente sabe é... Arábia. O que ele foi fazer ali, cara? O apóstolo não nos deixou. O texto parece indicar que ele foi ali pregar. Ou que ele foi discipulado, preparado por alguém, né? Ele foi. Isso a gente sabe, né? Que essa lógica de que ele é preparado, de... que ele é preparado por Barnabé. Isso a gente sabe. A relação de Paulo com Barnabé não é só nesse que aparece ele simplesmente chegando de volta para a igreja. Isso. Já é anterior, que ele não é como lembrei de um cara que estava esquecido. A relação dele com Barnabé e com Antioquia nesse preparo, ela é conhecida. Atos dos Apóstolos mostra isso pra gente. Esse pedaço da Arábia que é mais especulativo. Parece que, quando eu falo que parece que o que ele foi fazer é pregar, porque dentro da retórica de Gálatas, o que Paulo está querendo dizer é que eu comecei o meu ministério sem pedir autorização para ninguém em Jerusalém, não. Entendi. Foi preparado pelo próprio Cristo, né? Exato. Dizendo a autoridade. Né? Então, aparentemente, e aí eu fui para a Arábia. Foi para a Arábia fazer o quê? Começar o ministério dele, aparentemente, é a leitura mais natural do texto, embora tenha uma série de especulações que sugerem outras coisas aí. Quando a gente vai para esse episódio de Tessalônica, o que está claro? Que Paulo já iniciou viagens missionárias amparado pela igreja de Antioquia. Então, a igreja que está sediada em Antioquia, nesse momento da história, já identificou em Paulo um missionário. 2, já identificou legitimidade na missão de Paulo aos gentios. A ideia de que o evangelho tem que ser levado aos gregos. Não apenas a judeus da dispersão, mas aos gregos. E nessas viagens, Paulo aparentemente, pelo que relata Atos dos Apóstolos, já sofre algum tipo de perseguição entre judeus da dispersão por estar pregando uma bagunça judaica. Quando ele chega em Tessalônica para pregar, ele é expulso de Tessalônica muito rapidamente. Ele fica algumas semanas ali ensinando. 3 semanas, pelo que a gente lê aqui. Né? E ele é expulso de Tessalônica muito rapidamente. O que parece sugerir, não é uma coisa explícita, mas o que parece sugerir que essa primeira carta nasce da necessidade de continuidade de explicação a respeito de coisas bem básicas ou essenciais para a fé. Quando o assunto da morte aparece possivelmente porque no pouco tempo em que Paulo esteve com esses jovens convertidos, imagina um negócio. Você foi para um lugar, pregou, várias pessoas se converteram, você é o pastor daquela comunidade e você teve 3 semanas com essa comunidade. Vai ficar faltando bastante coisa. E não tem internet, não tem... Então, o que acontece? Surge a necessidade de se corresponder. E aí a gente não está falando apenas de Paulo, a gente está falando de Paulo, Silas e alguns ajudantes. Né? Paulo e Silas, então, passam a se corresponder com essa igreja de Tessalônica e esses ajudantes são aqueles que vão levar as cartas porque Paulo se torna proibido de entrar em Tessalônica. Pelo menos nesse período. Agora uma coisa interessante, um pouquinho antes ainda do episódio de Tessalônica, é o fenômeno Antioquia, né? Sim. Porque a gente está ali numa repetição de que sairá de Jerusalém os que vão evangelizar. Então ele está assim meio que
Jerusalém é o polo missionário. E, de repente, o cara que Deus escolheu não está em Jerusalém. Aí vai Barnabé chamar ele, trazer e apresentar. Então, Barnabé é um cara muito importante para... Quase como assim, eu garanto esse cara. Que ele ainda, mesmo já tendo passado anos, os rumores continuaram. Esse cara não é confiável. Isso é muito interessante. E aí, Antioquia vira esse polo missionário, assim, junto com Jerusalém. Assim, mais que Jerusalém. Mas junto com Jerusalém, assim, mais e que tem a sua, vamos dizer assim, sua teologia própria. Ali, ainda em formação muito mais avançada, às vezes, que os próprios apóstolos que ficaram ali. Porque está fora de toda aquela política de Jerusalém, do templo e tudo mais. Vamos dizer assim, é um livre pensar, um livre agir do Espírito Santo, né? Provavelmente ali a Antioquia vai receber depois do Pentecoste, algo mais sólido, e mais ali eles vão... Paulo se encontra para poder exercer até mesmo com os gentios, né? Num contexto onde tem gentil. Então, assim, você está ali e ele vai vivendo. Antioquia vira um lugar, uma coisa interessante para a gente falar para os nossos ouvintes. É uma igreja internacional, né? Uma igreja, e não nessa ideia do internacional, quando fala isso das diferentes nacionalidades, mas essas diferenças culturais que coloca num grupo e pelo que a gente lê também tem diferenças sociais, né, de formação. Então, num mundo que é proporcionalmente a menor parte é alfabetizada e a maior é de analfabetos, então pensar que é essa igreja que está lidando com essa realidade, a primeira que está lidando com essa realidade. E começa a olhar para os seus ali, quais são os nossos quem está melhor preparado aqui, começa a juntar a turma e ver essas diferenças sociais. Então tem aquele que era o servo, aquele que era o livre, aquele que é quem estudou, aquele que é o conselheiro de alguém lá, de algum aristocrata. Essa turma começa a olhar e começa a se organizar. E então, considerando a quantidade de etnias que são mencionadas ali na hora que fala de Antioquia, é para perceber também essas diferenças que para nós aqui fica mais parecendo um cultural, né? Como alguém é de um estado e outro é de outro, mas imaginar isso, né? Essa lógica da mesa, o que um come e o outro não quer nem experimentar, e lidar com essas diferenças. É nesse ambiente que Paulo está, que tem muito sentido ser o apóstolo dos gentios, né? Que ele está vivendo numa mesa dessa de gente diferente. Mas uma coisa interessante de Antioquia é que Antioquia não recebe uma carta por ser um polo missionário. E a gente conhece Jerusalém por 1000 outros motivos, né? Mas depois que a gente vai entendendo um pouquinho mais, principalmente o relato de Atos, Antioquia é importante nessa história de Novo Testamento. Isso aqui é importante. Só que ela, por não receber uma carta, a gente não ouve. Vamos falar um negócio assim. Sem Antioquia não tem Novo Testamento. Para ser mais... Essa é a profunda verdade. Eu sempre deixo ele fazer a heresia, eu só vou empurrando. Porque é muito profundo isso, né? Porque você é dali ao hub, né? O lugar exatamente. Sem Antioquia não tem Novo Testamento. E Antioquia não teve problema nenhum com Paulo. Mas Jerusalém foi uma burocracia até. E, aliás, Jerusalém nunca ficou totalmente ok com Paulo. A gente vai ver que o problema dele é voltar para Jerusalém. Lá, né? Antioquia ele sempre vai lá, tá seguro. Até o final de Atos. E quando a gente pensa no Novo Testamento enquanto conjunto de documentos, Antioquia tem um papel central. Tanto do ponto de vista de financiar a redação desses documentos, que não era barato, quanto do ponto de vista do local no qual as coisas aconteceram de fato. O que acontece? Até 1 Tessalonicenses a gente não tinha nenhum documento escrito. Os primeiros documentos do Novo Testamento são as cartas paulinas. Os evangelhos vêm depois. A literatura joanina, então, bem depois. Então, quando a gente fala de Antioquia e Novo Testamento, Antioquia era muito importante para o Novo Testamento, eu diria, sem Antioquia a gente não teria o Novo Testamento como a gente tem hoje. A gente não teria a produção desses documentos. É o primeiro momento onde somos olha, a gente se coloca junto, né? Que somos chamados cristãos. Esse é o primeiro lugar, né? Assim, ele é bem vanguarda das coisas que acontecem. Agora, aí Paulo vai fazer essa primeira viagem. Essa primeira viagem, tudo indica que ele está indo com Silas e Timóteo. Então, ali, o jovem Timóteo, ainda nem apresentado, mas que ali... com o Lucas também, né? Nessa parte aí. O Lucas também. Então, assim,
Eles estão 2 experientes e os seus discípulos ali para ir aprendendo. O Lucas, a gente não sabe direito, talvez é o autor Lucas não, Marcos é o autor do Evangelho, por algumas tradições, mas Timóteo vai pastorear as igrejas Da Macedônia. da Macedônia e tudo mais. Agora, ele chega lá e acontece alguma coisa. O texto de Atos fala que ele prega por 3 semanas na sinagoga e há uma perseguição muito grande que eles saem correndo. Então tem esse senso de... Como o Fontana falou, uma das probabilidades é porque essa carta tem um cheiro de... Eu ainda não acabei o que tinha que fazer, nem sei se vocês estavam bem. Porque a carta vai dizer, eu recebi notícia porque Timóteo vai lá meio infiltrado depois para ver se está tudo bem, e estava. E ele traz boas notícias para Paulo, e aí Paulo faz essa carta com mais calma. Talvez a perseguição era porque o culto ao imperador já estava ganhando forma, e lá vai ganhar... Lá é um centro importante, passava aquela estrada famosa do Oriente para o Ocidente, que mais ou menos tudo que era mercadoria passava por lá também. E o culto ao imperador já estava forte, e de repente vem um cara falando que tem um novo rei, um novo Jesus. Eles saíram refugiados de Filipos, né? Que é o lugar anterior que eles estiveram. Então essa história de estarem sendo perseguidos não é só ali, já vem uma... E aí eles vão para Bereia, e depois de Corinto eles escrevem essa carta para... é interessante, que vai virar um outro polo dele, é Corinto ali. Ele escreve a carta à igreja de Tessalônica. As igrejas, né? São algumas igrejas. Mais alguma coisa do contexto? A gente está no contexto aqui para a gente entender a situação. Então, estamos vendo um Paulo com Silas, aconteceu algum episódio que ele não conseguiu completar, fazer o quanto ele queria, o discipulado dele ou a plantação de igreja dele, não deixou nenhuma liderança. E aí ele sai correndo, ele manda Timóteo, e quando o Timóteo traz a notícia ele fica feliz, mas ele fala, pelo que Timóteo disse, algumas coisas que eu sei, eu quero completar para vocês. E aí a gente vai ler conteúdo, antes da gente entrar nos versículos chaves, tem um assunto que destaca nessa carta, que é como eles vão tratar com a morte e a ressurreição. Vamos lá. Os gregos não, e toda a influência que ele tem, você tem assim, a influência, não sei se é helenista, mas é uma influência de tudo ali, é que na morte acaba. A morte mais ou menos. Mais ou menos. O que acontece? Quando a gente fala de cultura helenística, é sempre um problema, porque é um negócio... Muita coisa, né? Muita coisa, exatamente. E, especificamente em Tessalônica, a gente, não apenas ali, mas em Tessalônica especificamente, na Macedônia, em grande medida, a ideia de morte, ela carrega um sentido comunitário. Então, o que acontece? Tá? E essa é uma das coisas talvez mais importantes para entender as 2 cartas aos Tessalonicenses. Então, o que acontece? Quando você olha para inscrições tumulares nessa região, quando você vai olhar o que estava escrito no túmulo da pessoa, e quando você olha para os documentos associativos dessa região, ou seja, naquele período, como funcionavam as associações comerciais, existia uma obrigação, se você faz parte de uma associação comercial, de você celebrar o funeral do seu ente querido ou de quem faz parte dessa associação dentro da associação. Então, o que acontece? Você faz parte de uma ordem de ferreiros lá na cidade. Então, como se fosse um sindicato patronal, coisa do gênero. Quando alguém dessa associação morre, o funeral dessa pessoa não é um funeral para família e entes queridos. É um funeral dentro da associação, para membros da associação e para família e entes queridos. E aparentemente o que acaba acontecendo é que a morte da pessoa é comunitariamente integrativa.
é como se fosse uma eternização daquela pessoa dentro daquela associação. Ela se torna celebrada no pós-morte como membro associativo daquela comunidade. Seria uma espécie, quando a gente tá vendo um grande jogador na NBA, quando aposentam a camiseta dele e sobem a camiseta dele e falam, agora ele é membro para sempre. Eternamente um Celtic, eternamente um Laker. Porque a camiseta agora ninguém usa mais o número Esse dele. número não é. Esse número é dele. Lógico que isso, só tô dando uma cerimônia de eternizar a pessoa. Exatamente. E o que acontece? O que acaba acontecendo no contexto cultural ali ora, uma vez que o cara morreu, ele não fica solto. Virou uma alma penada, dissociada desse mundo aqui. Não. Quando ele morre, ele continua tendo pertencimento comunitário. Mas isso não vê se eu tô certo. Essa é a ideia do Colin Nichol. Essa é a ideia do Richard Haskell. Tá. Ele não quer dizer que eles acreditam na vida após a morte. Eles só acreditam que isso é uma eternização coletiva. Seria isso? Isso, só que o que acontece? Vou trazer para o tempo atual para a gente poder ter essa percepção de como a coisa acontece. Você já teve aquele amigo que ele é católico ou ele é cristão, não necessariamente católico, aqui no Brasil católico é predominante. E ele fala assim, eu sou católico, mas eu acredito em reencarnação. Você já teve? Sim. Você fala assim, pô, mas a doutrina católica não acredita em reencarnação. Como é que você acredita em reencarnação? O cara católico acredita em reencarnação. Tem uma multiplicidade de coisas. Então, às vezes, o que acontece? É o ateu que agradece a Deus Por o avião não cair. Mais que isso, porque isso daí é superficial. Sim, o cara crê de verdade no negócio. Você tá falando de sincretismo mesmo. Eu tô falando não apenas de sincretismo, mas eu tô falando de variabilidade dentro do conjunto de crenças. Sim. O cara se filia... É o evangélico que crê nos signos. O cara se filia debaixo de... que é um problema. O cara se filia debaixo de um determinado quadrante de fé, mas ele desenvolve o próprio jeito dele de enxergar aquilo e mais. Ele se permite integrar sincretismo também. O que eu tô querendo dizer com isso? O grego não acredita em vida eterna ou vida após a morte, mas existe o lugar dos mortos, que é o Hades, que é controlado por uma divindade, e que alguns gregos, não todos, creem que morreu, o cara tá lá. A alma dele tá lá. Só que a alma dele tá lá, mas está vinculada na associação. Ou seja, ele faz parte aqui da nossa comunidade, ele é um de nós. Morreu, mas ele continua sendo um de nós. Entendi. Esse senso comunitário em Tessalônica, ele é muito forte. E tem marcos culturais que... Isso que eu ia falar, isso são documentos que acharam Documento e inscrição monumental, né? Porque você tem muito... Documento mas você textual tem muito e também, inscrição encontraram monumental. muito inscrições em lápides com desespero sobre a morte. Isso, e aí é o outro lado da história. Porque o que acontece? A integração comunitária de alguém... Tô pensando aqui, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar... Claro que já. Festa dos Mortos no México. Dia de Finados. Aquela celebração comunitária da Festa dos Mortos, ela não apaga o senso do indivíduo diante da morte. Ela resolve a questão de quem está próximo dele e perdeu. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Explica de novo, eu dei uma viajada. Vamos lá. Eu tô lembrando do desenho e aí eu perdi. Fala de novo. A Festa dos Mortos com o menininho tocando Dia violão. de Finados no Brasil. Não, eu quero a Festa do México. É a mesma coisa. Mas eu quero do México, tem o menino tocando todo colorido. Então esquece o México, porque você se perdeu com o México, eu vou te trazer pro Brasil. De 2 de novembro, Dia de Finados. Dia de Finados resolve a questão para quem tá vivo. Ou seja... Você perdeu o seu pai, você perdeu o seu avô, e você tem um dia específico para celebração e memória dessa pessoa. Essa celebração, essa memória faz com que essa pessoa seja comunitariamente lembrada, integrada. Ela serve para quem está vivo. Você tem que levar uma flor, uma coisa até lá, ou limpar. Exato. Porque você está fazendo assim, você ainda é
eu tenho um mínimo de consideração à sua memória e o que você faz. Isso. Entendi. Tá? Então é mais ou menos esse o conceito. Esse é o conceito grego que mais tarde vira na Itália a Rosalia e que mais tarde é adaptado nas culturas ibéricas e vira Dia de los Muertos e nós temos o Dia de Finados. Tá? Isso resolve... Mas é importante você falar isso, porque nós protestantes adoramos dias que têm conceitos teológicos ou o nosso problema é resolver o problema dos mortos. Os dos vivos, teoricamente, não tem problema, certo? Teoricamente. Tá. Né? Assim, se você tem um dia que você lembra de alguém que faleceu que você ama, eu sei que eu tô pisando em ovos aqui. Não, mas eu acho que é propício mas é importante, trazer. a gente tem que trazer isso aqui para a comunidade aqui. Você tem um dia que você lembra e você fala, Deus, fulano, meu pai, que onde você estiver, Deus te abençoe e tal, ou que, quero lembrar, ou a gente chora porque vai ler as cartas, ver as fotos, não tem problema. Contanto que seja bem claro que aquilo é para nós os vivos. É o jeito como a gente lida com a dor da morte pra cá. E também como a gente Ponto honra da morte pra... Eu acho que tem esse negócio, porque a gente tem um problema nós ocidentais de honrar quem a gente... Sentia falta, né? Eu perdi meu pai e eu lido com isso. Eu falo muitas vezes, eu repito isso, né? Como diz Davi num salmo, né? Minha alma se recusa a ser consolada. No sentido mais... aquele consolo que esquece, sabe? O consolado. Já resolvi isso. Passou. Já passou, né? Não passa. Não passou. Não passa. Então, de tempos em tempos, e geralmente ali em maio, junho, o aniversário dele foi quando ele foi internado, e mais ou menos 15 dias depois, né? 15, 16 dias depois, ele faleceu. Então, nesse tempo, tem uma lembrança, e essa lembrança consciente... Mas você tem algum ritual? Eu acho que a palavra é ritual, mas assim... Não sei se é um ritual, mas a gente tem uma lembrança consciente. Você se reúne com os seus irmãos, às vezes? Sim, às vezes, e cozinha deve ser um momento de reflexão. E a gente lembrar. Você quer ver como isso é ambíguo, Simval? Eu acho que muitos de nós já passaram por isso. Cerimônias fúnebres não evangélicas ou não protestantes, e que o sentimento de desastre, de isolação, é difícil pra gente lidar. E de repente a gente vai... A gente esteve em um do Dr. Ricardo, do Dr. Renato. Sim. Não tem esperança nenhuma ali. Que era protestante. Você vai num protestante, o cara morreu de câncer jovem. O cara morre de câncer jovem, só que tá todo mundo muito calmo, porque tem convicção de que o cara está com o Senhor, então é triste, é denso, é pesado, deixou filho adolescente, deixou esposa e tal, mas tá todo mundo ali muito... Querendo mais resolver o problema dele ter deixado aqui do que o dele de ter ido. E tá tudo bem, não tá um desespero. E muitos dos funerais protestantes, eles têm essa característica, por causa dessa convicção que a gente tem que a pessoa está com o Senhor. Beleza. Só que aí eu te trago a outra coisa. O sepultamento do meu avô, pai do meu pai, foi assim, numa boa. Mas meu pai não passa na rua onde ele comprou o caixão do meu avô. Então, percebe como isso é ambíguo no lidar com a morte? Dia de los Muertos, Dia de Finados, celebrações que envolvem a questão da morte, são maneiras de quem está vivo e tem que lidar com a perda, sublimar esse negócio. O fato desse treco existir não muda pro indivíduo que participa dessas celebrações o terror da morte dele. Essa é a grande questão. Quando se fala do desespero diante da morte, ele não é... Ele vem em várias camadas. Tem a camada de você perder e tem a camada de você acabar, que são duas coisas diferentes. São duas realidades diferentes da morte. Então, no contexto ali grego, tem todas essas questões sociais para o pertencimento comunitário daquele que se foi. Agora, o fato desses mecanismos existirem não muda a percepção pessoal de quem está diante da própria finitude. E essa percepção pessoal diante da própria finitude, você tem um matiz gigantesco na Grécia,
de cosmovisões, de pessoas que são absolutamente cínicas, outras que são estoicas e têm outro jeito de pensar, outras que são epicureus, que vão focar muito no aqui e agora e deixar a questão da morte para depois. Se nós tínhamos isso no judaísmo, quanto mais nos gregos, que daí você tem, por ser um panteão, você tem muitas resoluções. Perceba que esse desespero pode virar um desespero duplo. E eu acho que isso tem um pouquinho da preocupação de Paulo na hora que ele escreve a carta. Você acha que chegou a hora de ler o texto, Chave? Eu acho que dá para eu falar o que eu vou falar e ler o texto, que é o seguinte: esse desespero ele pode se tornar um desespero duplo, por quê? Porque enquanto você está lidando com a questão cultural de que estamos bem resolvidos do que acontece quando a gente perde alguém, você tem o teu desespero pessoal. Agora, chuta a cultura. Chuta a cultura e chama ela de paganismo. E fala que a cultura está toda errada. Que o seu sistema de crenças e a sua cosmovisão, ela mudou completamente. De repente, o desespero que eu tinha, que era individual, torna-se também o desespero pelos meus antepassados. Torna-se também o desespero por aqueles que se perdem e estão ao meu lado. E agora, o que eu faço? Então, aquele desespero que era só meu, do não saber o que vem depois, e que eu vou ter que adotar um sistema de crenças para tentar lidar com isso. Imagina assim, talvez você perdeu alguém e agora que você se declarou cristão, que tem um novo Senhor, você não vai vir mais na associação. Não vai mais estar na associação, você vai ver o que vai acontecer com o seu ente querido que você gosta tanto. Bingo. Entendeu? Essa é a parada. A parada é... Eu perdi meu filho foi pra onde? Perdeu. Você não quis ser desses do caminho? Você não quis ser seguidor desse tal de Jesus? Pergunta pra ele o que vai acontecer, porque agora você não vai ter o nome, a camiseta dele pendurada no alto do ginásio. Cara, a ilustração da camiseta pendurada no alto do ginásio é muito boa. Ninguém vai lembrar daqui da comunidade mais dele. A sua culpa. E digo mais, talvez tenha até uma outra coisa. Vê se eu tô indo longe demais. A camiseta do seu avô e da sua avó eu vou tirar. Porque se você não é mais da gente, não tem que estar lá em cima. Você não acredita mais. Tirou. E você, quando for, também não vai ter a tua camiseta. Não vai ter a tua. E aí eu acho que vale a pena te ler. Você lê aí pra nós, Paulo? Tá Leio. no texto que eu mandei, a versão da NVT. Ou se quiser ler na Bíblia também, é até mais seguro, tá? 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. Isso, esses são os versículos que a gente considera o espírito da carta. E a gente vai ler aqui na versão NVT, se você quiser acompanhar aí. E agora, irmãos, queremos que saibam o que acontecerá com os que já morreram, para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Pois uma vez que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele os que já morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos antes dos que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo e o toque da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens para nos encontrar com o Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Steve, você percebe o tanto de contextualização que Paulo está fazendo aqui com esse contexto e um texto tão rico desse, mas se você não entender a contextualização que ele está fazendo, a gente começa a colocar coisas no processo final de Jesus ou da volta, muito mais do que o Paulo gostaria. Como é que você vê isso? A gente imagina que aconteceu faz alguns anos e dá para imaginar a cena, mas é uma realidade muito distante, né? Eu fico pensando nisso muito quando eu dou aula para os adolescentes, por exemplo. Que a gente está falando aqui de um documento que foi escrito há muito tempo e tentando entender com a mente deles o que aconteceu, né? Então, e hoje em dia a gente mora num país
que tem anos de experiência cristã, né? Então a gente carrega essa bagagem também. Uma coisa que eu falei na introdução, pela fé, é o quanto as cartas e o ministério missional, ele é um ministério de adaptação e contextualização da mensagem. Quem está na sede, quem está na igreja local, tem outras demandas, porque está cuidando do discipulado, da doutrina. Mas quem está em evangelização, eu vejo isso muito na missão Jovens da Verdade, com acampamentos, quando a gente está evangelizando, você tem que pegar perguntas legítimas e histórias legítimas e tradições legítimas e preservando a essência do evangelho, você vai adaptando a sua mensagem. Então a gente vai ver um Paulo muito mais duro no começo, mas ao enfrentar, por exemplo, a gente pega os 3 símbolos do judaísmo do primeiro século, que é o sábado, a comida e a circuncisão. E com o tempo, ele ao enfrentar perguntas legítimas de gentios, ele fala, cara, o batismo ele é a nova circuncisão. Cara, o que come, assim, ele dá uma resposta muito interessante em Romanos, assim, se você tiver com um judeu, não coma. Mas se tiver com alguém que não é, também não tem problema comer. Fala assim, você que quer uma resposta, uma cartilha, fala assim, que resposta é essa, Paulo? Pode, isso é consciência. Essa é uma... E você está no sábado ali, e a igreja logo, já nos primeiros documentos da Didaquê, você vai ver que ele já se reúne aos domingos. Como um símbolo, falar assim, o sagrado é o dia do Senhor. Se é sábado, se é no domingo, vamos fazer isso. Então você tem as adaptações, eu gosto de usar essa palavra, eu sei que tem gente que gosta de só usar contextualização, mas não é verdade, é só um jeito mais bonitinho para falar o que é. São as adaptações que já tem no Antigo Testamento. Quando você vai em Deuteronômio, a palavra em si, Deuteronômio, é uma adaptação a uma nova geração. E aí você tem as crônicas, a gente já falou isso aqui, que é a adaptação para séculos depois da história de Israel. Então você tem essa acomodação, talvez uma palavra mais técnica, do texto. O Fontana fica mais feliz quando usa as palavras técnicas. Mas aqui eu dou uma provocada, depois o Fontana dá palavras mais técnicas. Não, mas você foi bem. Mas falando dessa Você foi bem. dos questionamentos, né? Falando dos questionamentos, esse questionamento aqui, baseado no que a gente está colocando como histórico da cidade, do povo, daquela região, mas o Steve quando falou, né? Agora falando, nós vivemos em um país e tem o nosso histórico, o Dia de Finados, ou em cada cultura a gente vai encontrar isso. Eu me lembrei aqui de uma viagem missionária que eu fiz, eu ainda estava no começo do seminário, e a gente foi passar umas semanas lá na Missão Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. E aí numa das bases lá, eu estava andando, a gente tinha as doações e tinha algumas visitas para fazer. Eu tinha um tradutor lá dos indígenas, ele andando comigo, e a gente ia em 2 casas, e uma caminhada, sei lá, de uma manhã toda. E muitas conversas profundas de questionamentos sinceros, e a questão da cultura dos Guarani Kaiowá com a nossa cultura, e ali ele estava encontrando a oportunidade de fazer questionamentos. Era um menino que tinha 16 anos e já era casado, então isso é muito diferente para a gente, né? Para eles casam bem cedo, e ele me contando as histórias daquele povo, principalmente daquela tribo especificamente, né, que ele conhecia. E aí chegou um momento lá que a gente foi dar uma descansada, e baseado no que eu tinha falado numa das casas que a gente tinha visitado, alguém perguntou uma coisa de Bíblia, eu respondi, e entrou no assunto de morte. E ele perguntou, na hora que a gente parou numa sombra para descansar, ele perguntou, meu vô, os brancos não tinham chegado aqui ainda com a mensagem de Jesus. E quando meu avô faleceu, a gente não tinha ouvido essa mensagem. Mas por tudo que eu ouço do meu avô, dos meus tios contando, do meu pai falando, ele só não ouviu de Jesus. Mas ele tinha um jeito de viver que tem tudo a ver com essas coisas que a gente aprende e repete. E, por coincidência, eu estava lendo aquele livro, O Fator Melquisedeque, que foi editado agora com outro nome, do Don Richardson. E ali naquela hora eu estava tendo uma experiência transcultural
de um testemunho de um Deus que está presente né? Que ele tá nessas culturas aqui se relacionando de um jeito presente. E aí ouvindo aquela história e eu falando, olha, que pergunta profunda. Eu falei, eu não sei responder muito bem tudo isso que você está falando. Naquele momento eu estava começando meu seminário, teologicamente podia até arriscar algumas respostas e umas coisas que eu podia responder, mas olha que coisa é essa, é esse questionamento aqui. É essas dúvidas aqui, e essas dúvidas aqui que não estão só em Tessalônica. Essa dúvida que está em toda a cultura do mundo. Se é Jesus quem salva as pessoas, e quem não ouviu essa Vamos ter uma mensagem? vida eterna. E quem não ouviu essa mensagem? E quem já não tem como ouvir mais. Isso que o Simval está falando, me vem uma coisa que eu acho que a gente Tudo que o Simval falou, eu só sei de uma coisa. Se mudaram o nome do livro Fator Melquisedeque, a editora errou, tá? Eu não sei quem é você. Se vocês mudarem, vocês erraram. Vai falar aí. Não, eu acho que a gente vivencia isso aqui. Não sei se, né, se já seria para trazer para aqui, para esse lugar, mas enfim, eu vou falar, a gente pode voltar depois. Mas às vezes eu fico com a sensação de que eu já decorei todas as respostas certas para o contexto dentro da minha bolha. Mas quando eu saio dela, as perguntas são outras. E as respostas que eu decorei, que eu já sabia muito bem, elas já não funcionam mais, né? Pois é. E aí você precisa rever algumas coisas e reacomodar algumas coisas sem perder, é claro, o que é ponto pacífico e o que não pode mudar. E às vezes a gente quer corrigir as perguntas. Não, faça esse tipo de pergunta que eu tenho a resposta. Exatamente. Mas não é essa que eu quero. A minha dor é essa, que vem com essa pergunta que eu fiz. Não, mas você tem que fazer outra. Não. E a morte também é um assunto que não dá para ter respostas. Tipo, certinho. Tipo, num velório não dá para falar, eu tenho resposta certa para essa questão. Deixa eu te dizer como que você tem que fazer. Exato. Isso não funciona. Assim, o certo também é que Paulo está usando algumas figuras aqui, né? Uma delas é o dormir. Essa palavra, quer falar um pouco sobre o dormir? Por que ele escolhe essa palavra? É muito boa. Porque assim, deixa eu fazer uma lógica, ver se eu tô certo, daí você explica mais teológico. Não saiu assim, tá? Essa palavra não saiu no NVT. É uma outra tradução, né? A NVT... Descansar. Ela coloca uma hora morrer, ela elimina a figura de linguagem. Que eu acho... dormir. Mas assim, eu também acho um problema se você eliminar, porque assim, você tem morte, que é... Alguns estão entendendo que acabou. E daqui a pouco você tem ressurreição. E a pergunta é muito óbvia, que a gente já faz até hoje. Tá, nesse período... Isso. O que conecta faz essa sentido pessoa falar que viveu e morreu com a pessoa que está ressuscitando, mesmo que seja daqui a alguns anos? Faz sentido falar em período nesse estado, porque a gente está usando o conceito de tempo. Isso. E tudo isso. Então, o que chega mais perto, mas pode confundir muito, é o dormir. Porque o dormir é o sentido que nós temos mais próximos da morte, onde o tempo não comanda, pelo menos para quem está dormindo, o tempo é relativo. Se o tempo é relativo, e aí a gente vai fazer um pouquinho de teologia sistemática freestyle, meio ruim aqui, tá? Tá. Mas assim... Bom avisar. Mas assim... Se o tempo não conta, e o que se tem aí por metáfora é o sono, porque o tempo não conta, isso talvez significaria dizer que quando Jesus desce ao lugar dos mortos para pegar as almas que estão em cativeiro, e que Pedro diz que são aqueles do tempo de Noé, se tempo não faz sentido, não estaria Jesus pregando a todos? Todos que se foram. Os que desobedeceram no tempo de Noé, que explicitamente Pedro faz menção. Mas se tempo não faz sentido nesse sono, todos estão no mesmo lugar dos mortos. E todos estão vendo o próprio Cristo pregar. É uma baita de uma especulação. O texto não busca dizer isso, deixar bem claro. Mas para aqueles que às vezes... Mas eu encontro muito sentido nisso. Eu não achei tão ruim, não. Mas para aqueles que essa especulação aí ficou bem legal. Ruim é a base que ele quer dizer. Não tem base. Ele fala na cruz também. Hoje, você está comigo. Hoje. Encaixa com essa ideia. E que tem a ver com os dias da criação, que não são dias, quando a gente pensa naqueles que nunca escutaram o evangelho, uma coisa eu posso afirmar.
o tipo de raciocínio que Pedro está usando lá em 1 de Pedro 3 para falar sobre isso é precisamente esse tipo de raciocínio. E aqueles que foram inundados pelo dilúvio, aqueles que foram acometidos pelo dilúvio e não tiveram a chance de ouvir para se arrepender. Não. Jesus prega para eles, tá? Pode ficar tranquilo que Jesus prega para eles. Jesus prega para eles. Prega ou pregou? Ou pregou, ou prega, eu não sei se tempo... porque aí não tem mais. Se tempo não faz sentido. É um elemento, né? Pois é. É, agora... Mas é muito além interessante disso, isso, né, cara? Pensar que o tempo não limita Deus, né? E a ação dele. O nosso tempo aqui do jeito que é. E para além disso, eu sempre gosto de ficar com as palavras do próprio Jesus a respeito dos puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E a responsabilidade de fazer com que isso aconteça não é minha. Aí é bom ser calvinista, né? Isso é muito Agora, isso traz paz, eu né? vejo que para mim, o começo é muito simples desse sono. É um jeito que Paulo está conectando o que morreu em algum período com a ressurreição. Como é que eu sei que essa pessoa é essa? É porque é como se fosse um sono. Aqueles que descansam, aqueles que dormem. Ele está falando de morte. E pelo jeito, esse já era comum, porque Jesus está usando algumas vezes que fala, ele não está morto. Jesus usa isso. Ele está né? Com a dormindo. A menina. Ela está dormindo. Então você tem um fio, Com Lázaro, um fio de sonho. condutor, né? Vamos dizer assim, um fio de sonho que, metaforicamente, os apóstolos falam sobre dormir. Outra coisa é sobre a parousia, que essa sim traz confusão, mas é importante, que é a chegada de alguém muito importante na cidade. Então, todos eles sabiam disso, porque a adoração ao imperador já era comum, e mesmo que se não fosse, um imperador chegando, você tem que se preparar que vai ser uma coisa muito gloriosa. Vai ter uma comissão na frente que vai endireitar o caminho, vai ter... a cidade vai ser, vamos dizer assim, reformada para receber. As pessoas vão estar em celebração. Tudo vai ser mudado porque ele vai chegar. Essa pessoa vai chegar. Se ele é um Deus, ou semideus, ou filho de Deus, essa aparição é muito mais especial. Isso aí vai mudar nossas vidas. E aí, é como se Paulo pegasse todos os elementos dessa parousia e colocasse do horizontal para o vertical. E aí, ao invés de você sair nas portas para receber e entrar junto, você vai até os céus para encontrar e descer. Quando eu falo isso, não estou não estou dizendo que é só metáfora ou não é só metáfora. Estou dizendo que não é o menos importante a forma o importante é que o Cristo é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, e Jesus vai voltar de uma forma incontestável, como o imperador estivesse visitando a nossa cidade. E que vai ser muito maior. E que essa chegada vai ser pomposa, muito maior, só que não vai ser horizontal, vai ser vertical, que daí vai ser todos os olhos, e aí a gente pode pegar outras... Então essa é a figura que Paulo está usando para... primeiro para responder algumas perguntas, dizendo, quem já morreu vai estar junto com a gente? Não vai ter assim... Aí eles vão ficar deixados para trás, não, eles vão estar... Tá todo mundo junto tanto os que foram, como os que estão vivos. A chegada vai ser... incontestável para todos, para os mortos e para os vivos, e todos vão passar pela ressurreição. Então é quase como assim, quem está vivo vai passar por uma ressurreição, com uma restauração que é praticamente quase como a sua vida não é a vida, que vai ser todo mundo, todos os mortos quanto os vivos vão ser ressuscitados. Então isso é importante dessa mensagem. Eu acho que esse é o espírito que Paulo está trazendo. Por isso que num velório, você pode dizer, todos nós vamos abrir os olhos diante de Deus. Isso, né? Isso é... Né, porque isso é uma realidade para todos, né? Independentemente de religião, de crença. E olhando esse trecho, tem dois verbos, né? Um no começo que é para que não se entristeçam,
e um no final que é consolem-se. E me parece que ele está explicando isso, né? Ele está dando o contexto, colocando no vertical para isso, né? Para consolar as pessoas. É que nem como se fosse um velório mesmo, que ele está falando da consolação. O Stott vai dizer que essa carta, o Stott no livro Incomparável Cristo, cada documento do Novo Testamento, ele põe como aquele documento enxerga Jesus de uma forma diferente. E ele coloca que em Tessalonicense é o juiz que ressuscita. Cristo, o juiz que ressuscita, como ele vai ressuscitar para restaurar e para julgar. Então, também traz, a gente não entrou, eu acho que não precisa entrar, mas traz um senso de justiça até para as coisas que já foram. Até para os mortos. Dizendo assim, não se preocupa não. É quase como também. Tinha um filme que o cara conseguia voltar no tempo. Eu não lembro qual, pode ser séries, eu lembro disso, que podia voltar no tempo. Futuro. Não, voltar no tempo rápido, aquela volta de alguns segundos, e aí a pessoa queria muito suicidar, o bandido, para escapar, e o cara eu acho que era Arcane, não era uma animação que tem muito boa, aí vai voltando para não deixar, dizer, não, tu vai ser julgado. E é o vilão, aquele mais terrível, e ele tá querendo tirar a própria vida pra escapar. Pra fugir e o cara vai voltando no tempo pra dizer, você não vai não. E vai tirando a arma, vai até uma hora que ele não consegue fazer e tem que enfrentar o julgamento. É quase como esse senso de justiça para aqueles que estão apavorados, dizendo, nunca será feito justiça. Calma. Será? Eu do outro lado, todos vão encarar, muitos celebrarão e serão satisfeitos, e outros sofrerão a injustiça nessa volta. Então, queria encerrar com a gente passando sobre um elemento para hoje, sobre a volta de Cristo, sobre a ressurreição, sobre o que essa carta ou esse trecho representa para nós, como ressurreição, para a gente, o que isso trouxe ao teu coração? Eu acho que num versículo está aqui escrito claramente que quer acordado, quer dormindo, né? Ele é uma ênfase aqui, a gente vive unido a ele. Então, a ideia da comunidade, como o Vitor apresentou para a gente, é você dormindo está unido à comunidade, vivo está unido à comunidade. E aqui ele está invertendo isso, quer acordado, quer dormindo, você está unido a ele. É uma outra relação, vocês estão vivendo uma outra relação. E essa relação, na continuação, ali nas saudações finais, no capítulo seguinte, essa dor de falta de comunidade nesse sentido da despedida das pessoas amadas. Então imagina que a morte era muito mais presente do que a gente aqui. Para a gente lembrar da nossa infância, da morte, é uma coisa que um exercício da gente, mas lá era muito presente. Pelas faltas básicas aí de medicamentos que nós temos, todo mundo lidava com a morte mais rápido e mais fácil, vida mais curta. E ali ele fala assim, olha, você não precisa mais viver sem esperança, você anima quem está fraco, ajuda as pessoas, trabalha, porque agora você tem um outro jeito de ver a vida. E para mim isso me dá muita esperança, porque acordado ou dormindo, e aí o Vitor falando, isso é bom ser calvinista, né? Pacificar essas questões, algumas questões sobre a morte. Tem coisas que eu não sei mesmo, mas na minha jornada de fé eu fico acalmado sobre os encontros que eu terei. Né? Se tem encontros importantes hoje aqui na vida e em vida que eu faço, também tem encontros importantes e encontros inesquecíveis que eu terei em outra dimensão, né? Colocando agora nos termos que a gente consegue na nossa sociedade conhecer mais fácil, falar que em outra dimensão eu também tenho encontros marcados. Mas alguém gostaria de trazer o que o texto traz para vocês? Na minha terapia, a minha terapeuta ela me ensinou um negócio assim que eu trago para mim hoje na minha vida, que ela disse assim para mim numa das minhas crises, enfim, né? Eu me abrindo com ela sobre as minhas preocupações, ela falou assim, Paulo, talvez na vida, né, por aqui, a maioria das suas questões não são questões para as quais você terá solução, não são questões que serão resolvidas,
São questões que você vai ter que manejar. Você não vai ter solução, você vai lidar com isso. E ela usa até a expressão, você vai ter que sofrer o tempo. E sofrer o tempo é passar por essas dificuldades, lidando com elas sem ter uma resposta final, uma solução. Só que nesse texto, o que a gente viu aqui é Jesus trazendo uma solução definitiva para algo com o que a gente tem que lidar aqui e manejar. Mas é ele dizendo, olha, mas no final das contas existe sim uma resposta definitiva, uma solução, uma plenitude que por enquanto a gente não encontra, né, de maneira plena, mas isso vai haver. Então isso, assim, me faz pensar nesse conselho dela, que é uma realidade com a qual a gente lida hoje, mas olhando para esse texto eu vejo que há algo para além dessa nossa finitude e das nossas dores e dos nossos lutos e das nossas questões que a gente diz, meu Deus, mas isso nunca vai se resolver. Jesus aqui está dizendo que sim, no final das contas vai haver solução, vai haver alívio, vai haver lágrima enxugada, e então isso me toca muito. Posso ficar com essa então, pra gente fechar? Ótimo. Olha, gente, para você que chegou até aqui, na descrição desse vídeo tem um link onde você pode fazer perguntas para o nosso último episódio. Lá a gente vai tentar colher as perguntas que serão feitas na Cozinha da Mensagem nessa série, e a gente vai poder fazer um episódio só para responder algumas dessas perguntas, tá bom? Então coloca aqui, não deixa de curtir, assinar o canal do YouTube, assim você fala para a plataforma que esse tipo de conteúdo você gosta e você vai receber outros iguais a esse. A gente se vê semana que vem em mais uma Cozinha da Mensagem. Tchau!